E começa aqui. Segunda Popular. Fala, galerinha do mal, tudo certo? Sejam bem-vindos a mais um grande episódio do Segunda Popular. E hoje, por incrível que pareça, né? Porque isso aqui no final é um programa de dois nerdolas, né? Vamos falar pela primeira vez de Star Wars. Vamos falar de Andor. Frog, você gosta de Star Wars? Não sei se eu já te fiz essa pergunta direta na nossa vida. Você gosta de Star Wars, Frog? Mano, eu sou fãzaço de Star Wars, assim, eu tenho uma tatuagem no braço, inclusive do R2 e do C3PO, sou fãzaço, assim, eu cresci assistindo porque a nossa geração foi a que pegou a trilogia que agora é a do meio, né, então Ameaça Fantasma, Guerras dos Clones e Vingança do Sith, então, tipo, eu cresci vendo isso, jogando vários jogos, tipo, eu lembro do jogo de 64 de Star Wars, jogo de, tipo, Game Boy, essas coisas, então, mano, eu cresci consumindo Star Wars, assim, então, tipo, eu gosto muito, sou muito fã, tenho muito a brisa do Star Wars, mas eu confesso que desde a última trilogia, assim, eu tenho tido um pouco de dificuldade de acompanhar as coisas novas e, assim, é isso. Desde que a Disney comprou, eles querem ganhar dinheiro, então eles têm feito muita coisa e tem saído coisa boa e ruim. Inclusive, esse episódio a gente meio que veio falar exatamente por causa disso, porque saiu muita coisa boa e ruim e a gente decidiu usar o Andor pra falar disso. Pra roubar do Império? Tem que entrar como se fosse de lá. Eles são tão orgulhosos de si mesmos. Eles só têm olhos pra eles mesmos. Eles nem imaginam. E alguém como eu entraria na casa deles. Cassian Andor. O Império está nos sufocando tão lentamente. Star Wars sempre foi uma máquina de dinheiro e pós-Disney continua sendo. A gente fala um pouco, eu acho que pensando aqui agora talvez tenha, eu acho que o Mandalorian, talvez outras coisas, até os filmes mais antigos, não daria pra fazer um episódio. Talvez dividir por trilogia, é uma coisa a se pensar assim. Mas hoje, vamos falar de Andor. Pra quem nunca ouviu falar, isso não tem nada a ver com nada, né? A gente teve um filme chamado Rogue One, que é um filme independente, é um filme que, enfim, solto, você pode meio que só assistir ele. Mas ele se passa entre o episódio 3 e o episódio 4. E o Rogue One foi muito bem dirigido, foi muito bem aclamado por todo mundo. E aí decidiram fazer o Andor, que é um dos personagens que a gente tem no Rogue One, que é o personagem que chama Andor mesmo, né? É uma série de 2022, cujo diretor é o mesmo diretor do Rogue One, que é o Tony Gilroy, que é um cara também conhecido por fazer Identidade Bourne. Não sei se alguém aqui conhece, meu pai adorava a Identidade Bourne, e eu vou ser sincero que eu não tenho certeza do que se trata. Eu acho que é uma brisa meio espionagem, assim, eu acho que é espionagem. Meu pai tinha essas brisas. Mas é um diretor interessante, acho que ele faz coisas boas, a direção dele é muito funcional. E bom, é isso, acho que podemos começar por aí, assim, sobre o que é Andor, pra onde vai Andor, por que essa série é famosa. O que chega na gente, o que chegou em mim no Frog, que a gente não tinha assistido a série, a gente assistiu pra esse programa, é que era meio que comunismo em Star Wars. Então eu falei assim, pô, vai ter comunismo em Star Wars. Eu falei, como assim vai ter comunismo? E assim, tipo, as pessoas não falavam muito, as pessoas falavam literalmente isso. Mano, é comunismo no Star Wars. Eu falei, como assim? Ah, mano, tem um manifesto. Eu falei, beleza, ok. E aí tem uma célula, que eles são uma célula revolucionária. Eu falei, ok. E aí falaram, e aí é isso, é comunismo em Star Wars. Eu falei, beleza. Foi mais ou menos a informação que a gente tinha, assim. E aí, basicamente, é uma série sobre a Aliança Rebelde, né? Não literalmente sobre ela, mas sobre o submundo de Star Wars. Eu acho que esse é o ponto, assim. É uma série que não tem Jedi, é uma série que não tem a Força, é uma série que não tem coisas gigantescas acontecendo. É uma série sobre o Império e sobre pessoas. Então a gente vê muito, e eu acho que isso é uma coisa que eu gostei muito, deixando claro. A gente vê o submundo de Star Wars. Então a gente vê gente pobre, a gente vê contrabando, a gente vê corrupção, a gente vê tortura, a gente vê prostituição, a gente vê aquelas coisas que o Star Wars acaba sendo meio higienizado. Mas, antes de passar pro Frog, já vou atirar a primeira pedra aqui, sinto muito, mas vamos começar já com uma frase difícil. Esperava mais. Porra, eu esperava mais. Eu achei que ia ser muito mais divertido do que foi, assim. Frog, começa por aí de onde eu falei, assim, de submundo e tal. O que você sentiu, assim? Andor te toca nisso? Você acha interessante esse olhar diferente sobre Star Wars? A gente pode pensar a partir daí. Assim, eu acho que essa linha vem, tipo, obviamente, né, um spin-off de um spin-off, que é o Rogue One. E essa linha de mostrar, eu diria que assim, é a linha da realidade da resistência. Porque é o que você falou. Essa série não trata dos grandes heróis, da força, dos Jedi, etc. Ele trata da galera que, mano, tá lá fazendo o assalto que vai ter que gerar grana pra galera comprar um bagulho, uma arma melhor pra fazer tal. Porque, mano, essa é a brisa
que a gente historicamente viu nos processos revolucionários, nos processos de resistência a ditaduras, etc. É isso, assim. Tipo, esses processos não são feitos só das figuras famosas, das figuras heróicas, elas são feitas por várias pessoas, inclusive várias pessoas que perderam a vida, né? Então, nesse sentido, eu gostei muito também. É o motivo do que eu considero, inclusive, o Rogue One um dos melhores filmes de Star Wars, se não o melhor filme de Star Wars. Mas qual que é a grande questão, assim, da série? Eu concordo com você, assim, eu acho que eu esperava mais também, assim, eu acho que... E aí eu não acho que é culpa da série, eu acho que é culpa do jeito que sempre a galera vem me vendendo a série desde que ela lançou, assim. Mas qual que é o ponto, assim? Eu senti que faltou muita coisa pra você ter apego ao personagem. E no final, como a história, ela trata do meio que o processo de convencimento do Andor pra resistência em si, ficou meio, sei lá, eu não fui comprado pela série, pra mim a série é arrastada, pô, difícil se apegar com a galera, os personagens meio chatos, assim, pá, mas tudo bem. Eu vou dizer que também não me comprou muito a série, não. Apesar de eu reiterar que eu acho o Rogue One um dos melhores filmes de Star Wars, se não o melhor. Mas o que eu acho que, assim, eu gosto desse aspecto, digamos assim, nu e cru, que não é nu e cru, porque é um filme, né, uma série hollywoodiana, mas nu e cru, assim, desse lado da resistência, porque, enfim, é sabido, Star Wars é inspirado em movimentos de resistência, né, George Lucas, inclusive, já falou várias vezes que a resistência em si é inspirada nos Vietcongs. Ao mesmo tempo, né, é essa resistência, essa noção geral de resistência, tanto que a gente vê dentro do filme do Rogue One e da série do Andor, que linhas diferentes de resistência, linhas diferentes de enfrentamento ao Império, e aí isso diversas vezes entra em choque, entra em conflito pelos próprios movimentos em si de resistência que tem, né, porque resistência é uma maneira muito ampla de lidar, então locais diferentes têm movimentos diferentes, tem linhas políticas diferentes. Então nesse sentido eu achei bastante fidedigno, assim, uma realidade, diria assim, né, uma realidade. Mas eu sinto que, ao mesmo tempo que eles queriam mostrar essa brisa mais nu e cru, que eu achei legal e importante, eu senti que isso foi muito melhor retratado no Rogue One e no Andor ficou mega arrastado e chato. Porque, mano, é o que eu tava falando pro Terço antes da gente começar a gravar. Eu teria dropado essa série, se não fosse pra gravar esse episódio, eu teria dropado ela no meio, assim. Foi difícil, eu tanquei a série, velho. Interessante, o Fraga, a gente não trocou ideia antes, tá? A gente falou duas coisas antes de gravar, a gente não tinha falado sobre isso ainda. A gente gostou das mesmas coisas, assim. Fazer até uma recapitulação, assim. Bom, imagina assim, como eu e o Frog e você, se você gosta de Star Wars desde criança, assim, a gente é uma galera que pegou a segunda trilogia de Star Wars. E a segunda trilogia, ela fala mais de Jedi, né? A primeira trilogia, ela tem uma vibe um pouco diferente, assim. E tem a última que saiu, né? E eu sempre gostei do poderzinho. A trilogia original tem muito de política, tem tipo um bagulho que parece TV Senado de vez em quando. E eu tava assim, mano, pô, me dá o poderzinho. Eu não quero saber necessariamente da galera que não tem poder e da aliança rebelde. Eu não tinha muito essa linha, eu gostava do Jedi. E eu acho que o Rogue One me quebrou isso. Rogue One é um filme, e aí a gente vai falar mais de Rogue One hoje talvez, né? É um filme muito bonito, bonito pra caralho. Nossa senhora, que filme lindo. E aí eu falei assim, porra, dá pra ser da hora. Não quero necessariamente ver o Jedi, me dá aí uma outra discussão, né? Me dá aí o que tem. E essa série, o que eu acho interessante, é que ela não romantiza esse processo revolucionário. A gente tem que incentivar as pessoas, né? A gente busca isso como comunistas e tal. Só que acho que é importante lembrar que, assim, gente, guerrilha não é uma brisa muito confortável, assim, tá ligado? Não é pra ser uma brisa divertida. E eu sinto que sem querer às vezes rola isso. Eu acho que tem uma certa romantização da guerrilha. Não vou dizer que é algo comum, que a gente sempre faz na esquerda e nada, mas eu acho que acontece. E essa série, tipo assim, irmão, é de vibe. É assim, é pouca grana, a gente não sabe o nome dos nossos próprios companheiros porque não tem por que saber. Você tá ali pra obedecer uma situação, talvez a gente morra, talvez a gente seja preso, a gente seja torturado. Eu acho importante essa linha, acho ela muito bem retratada. Sem dar spoilers, caso você não tenha visto, mas enfim, não é o ponto. A série ela meio que divide em dois momentos, né? Tem um assalto e uma prisão. Resumindo muito assim. A parte do assalto, cara, assim, eu tava tipo, beleza, guerrilheiros, bora, vamos nessa. Aí da prisão pra frente fica muito difícil, assim, vou ser muito sincero. Da prisão pra frente, eu falei, meu Deus. O fato de, tipo, como acontece a situação da prisão, eu acho nada a ver. E parece que, tipo, dá um alt tab. É uma coisa meio de novela, então a gente vê vários núcleos, né? Nós vemos o personagem principal, a gente vê como é que tá a família dele, a gente vê como é que tá a resistência mesmo, como é que faz pra você botar uma mensagem secreta pra tal lugar. E a gente tem vários momentos de TV Senado, né? A gente tem muita senador e política, e é uma parte que eu me divirto também, como é que eles trabalham a política em Star Wars. Mas não sei, me parece... É estranho falar isso, assim. É uma série que tem 12 episódios e as coisas não acontecem. As coisas parecem que não acontecem. Você vai vendo os episódios e parece que continua, tipo, a prisão continua a prisão e as coisas não rolam. Até o momento do assalto, assim, eu acho que a série brilha. Eu acho que os primeiros episódios, assim, é da hora. Você vê pra onde vai. E o ponto mais importante, que o Frog também já comentou, tipo... O que a gente tá assistindo, basicamente, é o processo de radicalização de um personagem. Então, durante a série tem vários momentos de o porquê se lutar, por que lutamos, o que faz sentido, o que não faz, né? E isso é uma coisa que eu acho que já mais bem trabalhada.
O Andor, assim como eu, assim como você, assim como muitas pessoas, ele tem muito ódio. E acho que todo mundo tem muito ódio. Se você é da classe trabalhadora, provavelmente você odeia muitas coisas. Só que tem gente que vai descarregar isso, sei lá, encher na cara. Tem gente que descarrega isso de outras formas, né? E o trabalho da militância é organizar esse ódio. É o ódio contra alguma coisa, e o porquê, e a teoria, e a tarefa, e a organização, organiza esse processo. Poderia ter sido bem mais feito, eu acho. Acho que poderia ter sido de uma forma melhor. Mas eu gosto como isso vai se escalonando ao longo da série, né? É realmente interessante você ver o personagem no primeiro episódio, como ele lida com a realidade dele, e o personagem no último episódio, como ele lida com a realidade dele. E fazendo um paralelo de novo, é mais ou menos o arco de personagem do personagem principal do Rogue One, que eu não lembro o nome dessa menina agora, mas a menina do Rogue One, ela tem uma... desculpa, a menina do Rogue One. Não, eu assisti o Rogue One uma vez só na minha vida, eu adoro, mas assisti uma vez só. Mas ela tem um arco de, tipo... Eu acho interessante porque essas pessoas existem, enfim, você conhece alguém, que é uma pessoa que tá a um passo do comunismo. Ela odeia a mesma brisa que você, ela odeia ser explorada. E ela acha que tá errado. E ela decide ir pra casa. E ela decide fazer outra coisa da vida, tá ligado? E aí eu penso quantos militantes a gente deixa de ter nessa parte do recrutamento, tá ligado? Então, acho que é uma coisa válida, acho interessante como eles mostram, e acho que a gente podia fazer isso melhor como esquerda ainda. Eu realmente acho que a gente acaba perdendo muitas pessoas que poderiam ser incríveis militantes, porque às vezes a gente não organiza bem o ódio delas, tá ligado? Isso é uma coisa que eu acho que a série mostra legal, que é pessoas diferentes, têm históricos diferentes, têm motivações diferentes, têm processos diferentes e lidam com isso de formas diferentes. E esse é o ponto. Se você pegar essa série e pensar meio que a história dela, não a narrativa em si, porque eu acho que o problema em si é a estrutura narrativa dela, mas a história em si da série é muito boa. Porque é isso, a gente pega um personagem que meio que entra nisso sem querer, né? Ele é jogado na rebelião, apesar de já ter muito do que se inconformar, ele ainda não tinha sido radicalizado. E aí ele acaba, tipo, tropeçando e caindo, né? Infortúnio lá e tal, caindo em um processo. E durante esse processo ele lida com pessoas com históricos diferentes, com passados que, mano, ele entra no nosso assalto, tinha um cara que era um Stormtrooper, ou seja, era um agente do Império, tinha outra que a família dela tinha sido dizimada por Stormtroopers, e tinha outro que era um idealista, que tava escrevendo um manifesto lá e tal, um teórico, né, melhor dizendo. E aí eu acho que, nesse sentido, eu acho que a série retrata de um jeito bem legal, assim, mas quando a gente tá pensando no nosso processo revolucionário, é fácil a gente pensar quando todo mundo já tá lá, quando todo mundo já tá radicalizado, quando todo mundo já tá compondo. E aí eu acho que a gente sempre tem que tomar esse cuidado, porque o Endor, nesse momento que ele tá nesse processo, ele é o que tem o menor convencimento. Ele tá lá por dinheiro. Ele tá sendo pago pra tá lá. E eu acho isso interessante, porque isso até, enfim, algum dos cortes que a gente postou um tempo atrás, muita gente tem muita reticência, por exemplo, isso ficou muito claro com as respostas que a gente teve ao corte, em, por exemplo, tentar convencer pessoas que são ligadas à religião. E eu não tô falando de evangélico, eu não tô falando de católico, mas, tipo, a esquerda tem essa dificuldade de tentar o convencimento e fazer esse trabalho de base com pessoas que são ligadas à religião, né? E eu acho que tem várias outras questões a serem abordadas aí, mas não é isso que eu quero dizer. Mas a gente tem que sempre lembrar que, mesmo às vezes num processo já avançado de trabalho, não tô nem falando de guerrilha, tô falando do dia a dia, tá? Trabalho de base do dia a dia. Vão ter pessoas que estão num outro nível de convencimento que o seu. Às vezes maior, às vezes mais avançado, né? Às vezes menor, menos avançado. E a gente tem que saber lidar com isso na nossa militância do dia a dia. E nesse sentido tem um retrato legal, assim, porque a gente tem lá militantes super convencidos da resistência, ideologicamente convencidos e lá tocando o processo, e tem uma galera que tá lá porque tá lá. Que foi colocada lá e tá tocando o processo e tá lá porque senão vai morrer se não fizer tudo que tem que fazer direito. Historicamente, a gente viu isso acontecer várias vezes, não especificamente isso, mas a gente viu como esses processos se criaram, por exemplo, na ditadura brasileira, assim, é muito comum histórias similares na ditadura brasileira. Inclusive, a gente já fez um episódio sobre isso, acho que o nosso episódio número 12, assim, que é sobre o que é ex-companheiro, tem uma história muito parecida. Tem uma história muito parecida de uma célula de guerrilheiros que vai lá e sequestra o embaixador, e aí dentro dessa célula tem os mais convencidos, tem os mais avançados ideologicamente, tem os guerrilheiros profissionais, tem gente que tá na primeira missão e etc. E é um processo, assim, isso vai acontecer. E a gente não pode idealizar esse processo como o Terça falou no começo, assim. E aí, nesse sentido, eu acho que a série é muito legal, só que é aquela história, né? É fácil falar no Star Wars, no mundo, e tal, mas eu acho que é uma figura de linguagem muito válida pra trazer esse retrato pra nossa realidade, principalmente atual, assim, sem pensar na guerrilha, sem pensar na revolução, mas falar, assim, dos níveis de convencimento que a gente tem que lidar hoje na nossa militância. Então, é saber como lidar, saber como
como adaptar nosso discurso e não, né, rebaixar, mas adaptar. Adaptar para que consiga entrar no ouvido de uma pessoa que tá menos convencida que você, que tá menos avançada no sentido de convencimento. E outra coisa que eu acho que é muito legal, né, nessa série, que você passou um pouco, você pincelou por cima, é essa parte da política meio institucional, assim, liberal. Que aí tem lá a senadora que tá angariando fundos pra, né, tá desviando fundos, melhor dizendo, pra guerrilha e tal, e como ela tem que ir construindo essa política de alianças com um banqueiro, com o carinha lá das artes, e não sei o que, ao mesmo tempo fazer tudo debaixo dos panos, porque se ela for descoberta, ela já era. E, né, a gente tem que sempre pensar, e eu acho que isso é interessante, pra mostrar as facetas da luta, e às vezes, como a gente, inclusive, não pode negligenciar, mesmo dentro de um momento desse, que tá sendo retratado, a importância dessas políticas e, né, dessas pessoas, desses papéis. Não tô falando que a gente, no meio da ditadura, tem que ir pra linha institucional, porque a gente já teve histórico, inclusive, de partidos comunistas que tentaram isso na ditadura do Brasil e foram dizimados. Mas reconhecer a importância de estar em locais da política diferentes e fazer trabalhos diferentes. Eu acho que isso é interessante também na série. Preciso de todos os heróis que conseguir. Para o bem maior. Chame do que quiser. Vamos chamar de guerra. Eu volto daqui a pouco na parte dos senadores, que eu acho que merece uma linha à parte, assim, pra gente fechar o outro ponto. Isso eu acho que a série trabalha muito interessante, que é todo mundo tem a sua própria rebelião. Você aí que tá ouvindo a gente, seja você organizado ou não, as coisas fazem mais ou menos sentido pra vocês. Acho que o Frog deixou esse ponto. É etapas diferentes de convencimento, né? Porra, a gente tá aqui numa terça-noite gravando um podcast pra falar de comunismo. A gente tá relativamente meio convencido, assim. A gente acredita bastante do que a gente tá fazendo aqui. E tem pessoas que estão, eu acho que esse é o ponto, são etapas diferentes, não quer dizer que uma etapa é superior à outra. Porque senão a gente vai achar que guerrilha é o último level da militância, e não é. É uma forma de luta. Existem outras formas. É uma forma mais radical, uma forma que você pode ser preso, é uma forma que envolve problemas ali de que você pode girar pra você mesmo, mas é uma forma de luta. E eu acho interessante porque é muito cômodo pra gente, como comunistas, achar que a gente sabe tudo. Achar que a gente se radicalizou, então todo mundo que não se radicalizou é burro, ou um dia vai vir a entender e concordar com a gente. Eu odeio muito essa linha de achar que a gente necessariamente tá ali pra jogar conhecimento nos outros, né? Porque vai entrar numa discussão sobre compreensão. Você aí deve ter os seus motivos pra estar organizado, ou os seus motivos para não estar organizado. Se a falta de tempo, seja, enfim... Cada um sabe os seus motivos, né? O nosso objetivo aqui é sempre que as pessoas se organizem, que as pessoas se radicalizem, faz parte do que a gente acredita, mas todo mundo tem o seu processo. E como comunista, como militante, cabe a todos nós ter compreensão de por que as pessoas ainda não se radicalizaram, por que as pessoas não se organizaram e como que a gente pode resolver isso. Até porque eu falei, por acaso a gente tá na Soberana, que é um coletivo, tem partidos que você pode se organizar, tem outros tipos de coletivo, tem, enfim, formas muito diferentes que podem fazer mais ou menos sentido. O que eu escutei uma vez, um relato que me trouxeram de uma pessoa próxima, inclusive, de que ela buscou a radicalização. Ela falou, porra, não dá, acho que é isso aí mesmo, vamos me radicalizar. E ela não encontrou a catarse que ela esperava na radicalização. Ela falou, puta, o dia a dia, a organização em si, não fez sentido pra mim. Eu não conseguia ir nas reuniões, as tarefas, eu entendi porque elas eram importantes, mas eu não tava conseguindo participar. E aí gera como, a gente falou sobre isso, e cara, você tá achando que é um problema individual e que você é culpado por isso. Tem outras formas de se organizar, tem outros jeitos de fazer coisas. Se você não consegue, por uma questão física, por uma questão emocional, se você não consegue fazer uma coisa, procure outra forma de se organizar, ou procure outra tarefa dentro da sua organização, desde que você, se empenhe, que você queira fazer, não fazer por preguiça, não fazer porque você não tem nada melhor pra fazer, né? Mas as pessoas se culpam muito. Eu achei esse ponto interessante desse relato. Eu me culpo que eu tentei me radicalizar e não consegui. E, gente, ninguém tá dizendo que é fácil. Vou ser muito sincero, assim, pelo contrário. Se organizar é trabalhoso, é cansativo, é estressante, faz parte, mas a gente tem os nossos positivos perante isso. Então, respeitem a sua própria radicalização. Acho que esse é um tema interessante. Respeitem principalmente o tempo da radicalização dos outros. As pessoas vão se radicalizar em algum momento, se a gente continuar tentando e continuar buscando esses pontos nela. E, enfim, empatia, acho que é isso, né? A gente não tá acima do povo, nós também somos o povo. Voltando pro ponto do Frog, que eu acho que é legal de trabalhar, eu gostava mais ou menos do TV Senado quando a gente viu no Star Wars, ver a Padmé falando, e aí os caras falavam contra, isso não me gastava tanto. E nesse, eu achei interessante porque os personagens dessa série, eles são um pouco mais dúbios, principalmente na política.
Então a gente acompanha uma senadora e ela tem que fazer esses conchaves políticos, ela tem que mentir pra pessoas, tem que falar com outras, tem que conseguir uma verba, tem que sonegar essa verba pra virar lavar esse dinheiro pra enviar pra alguém. E ao mesmo tempo, é um pouco incômodo a gente ver, enquanto tem gente na prisão, na própria série, enquanto tem gente apanhando, a gente vê ela com trajes de gala, a gente vê ela comendo bem, a gente vê ela com outros ricos dando risada. Então gera esse... Eu achei muito interessante esse desconforto. Ela acredita na causa, mas ela não vai perder o posto dela por isso ali, ela faz o que ela consegue, só que ela frequenta ambientes de pessoas que sequer sabem o que é a causa. E acho que é por isso que é interessante a gente sempre lembrar da política liberal e dos limites da política liberal. Quem falou do Brasil e, porra, acho que não tinha exemplo melhor. Marighella tava lá. Marighella tentou política liberal. E aí uma hora ele falou, realmente, não é essa brisa não vai dar certo isso aqui. E partiu pra guerrilha, partiu pras outras linhas dele, né? Então, acho importante salientar essa linha de que a política liberal existe, a política institucional principalmente, vamos deixar mais claro, né? Ela existe, esse ano é ano de eleição, inclusive, tem tudo isso. Aliados, vamos dizer assim, as pessoas são pode e precisa se comunicar com elas, mas a política liberal, a política burguesa tem os seus limites. Assim como a guerrilha também tem os seus limites, enfim, todas as formas têm os seus limites. De tudo isso, que a série fala muito bem, a série é cansada, irmão. Eu preciso falar isso com todas as letras, assim, nossa senhora. 12 episódios, teve uma hora que eu falei assim, Frog, vamos assistir porque a gente prometeu e vamos fazer episódio, tamo lá. O começo é cansativo, o final é legal, mas depende. Não sei, eu acho que é uma série que podia ter metade do tamanho. Eu acho que é uma série que com metade do tamanho você sacava o que eles queriam dizer e pra onde ia. Tem muitas promessas, eu acho que é isso. O final você fica beleza, alguma coisa da hora, mas eu não saí da série tipo... Bora pra guerrilha. Eu não saí da série, tipo, caralho, comunismo em Star Wars, tá ligado? O próprio manifesto, que eu acho que é legal falar disso, tem um manifesto. É um audiobook, porque como é Star Wars, eles falam, né? Mas porra, você ouviu 2 frases, tá ligado? Você não vê o manifesto, você vê o manifesto 2 vezes. O moleque tá falando aquele bagulho, aí ele abre, tem umas 3, 4 frases, o moleque fala da importância da teoria, né? E de registrar as coisas, falei, beleza. Esse bagulho é citado 2 vezes depois e acabou. E eu fiquei assim, caralho, cadê o comunismo, tá ligado? Beleza, eu e o Frog sejamos muito comunistas e a gente esperava uma coisa mais profunda, né? Talvez para pessoas alheias a qualquer coisa de, né, só esquerda ampla, seja uma coisa, mas a gente ficou tipo, porra, queria mais comunismo, tá ligado? Eu acho que eu entrei esperando muito e me decepcionei, assim, porque, tipo, eu acho que é isso. Eu acho que tem, por exemplo, filmes como, né, o Judas e o Messias Negro, ou o próprio Rogue One, assim, que você sai, tipo, motivado. É um filme que pelo menos você sai inspirado. Que você, mesmo que os heróis morram no final, você fica tipo, não, mano, é isso. A galera deu a vida pelo processo, deu a vida pra conseguir essa parada. Vamos aí. Essa série não. Essa série eu fiquei tipo, fraquinho, né? Tipo, não me cativou. Esse é o problema, assim. Acho que o Andor é um personagem que você não cria empatia, você não tem tempo suficiente com outros personagens relevantes pra criar empatia com eles também. Então, sabe, eu fiquei meio assim, tipo, não saí empolgado dessa série. E concordo, assim, eu acho que é, tipo, isso é uma coisa que eu já percebi muito, assim. E isso vale tanto pra nós aqui, quanto pra quem tá ouvindo a gente, pra quem consome nosso conteúdo, qualquer instância da nossa vida. Muitas vezes a gente vê e ouve o que quer ouvir. Então eu sinto que, tipo, muita gente, tipo, foi nessa linha do Andor, de tipo, né, uma série de esquerda, uma série comunista de Star Wars, e viu o que quis. Tipo, é uma série sobre revolta popular, sobre resistência, etc. Claro que é. Falar sobre comunismo eu achei uma certa forçação de barra, assim. Eu acho que é sobre resistência, de um jeito mais amplo, no sentido de, assim, é como se uma série retratando como se resiste a um estado fascista, assim, né? Então, eu acho que essa é a linha. Então, eu iria por esse lado, assim. Eu não iria por uma perspectiva de, uma série comunista, mas eu diria que é uma série sobre resistência. E nesse sentido, ela é muito válida, né? Nessa perspectiva de uma série sobre resistência, que mostra a realidade sem grandes idealizações, sem grandes romantizações, traz problemas, traz vivências reais. E, enfim, eu espero que a segunda temporada seja melhor, assim, né? Nesse aspecto. Provavelmente vou assistir, até pra entender melhor também aonde eles querem chegar. Mas confesso que, pô, o Rogue One dá de 10, né? O Rogue One, tipo, além de ser um filmaço, assim, que você sai empolgadão pra militar, você sai, tipo, não, eles deram a vida, eu vou dar também, é isso, tamo junto. Então, nesse sentido, até por ser um filme também, eu acho que é melhor assistir Rogue One do que ver essa série, assim, sendo bem honesto. Você resumiu bem, eu vou até, enfim, não é uma bad vibe, eu levanto como uma vibe boa, assim, tipo, eu acho que é uma série sobre resistência popular contra a opressão, e porra, isso é do caralho. A gente não fala isso como uma coisa ruim, não, tipo, eu acho que
que, na verdade, entender Star Wars como uma obra sobre resistência popular contra a opressão faz muito mais sentido do que achar que Star Wars é comunista. Talvez seja esse o ponto da discussão, entendeu? E eu acho que essa série reforça coisas que a gente gosta muito em Star Wars, que a gente acredita muito que Star Wars seja que é a revolta popular, a organização popular perante uma opressão, que a gente entende que o Império é fascista, isso não é uma discussão. Talvez devesse ter um pouco mais de comunismo, acho que as pessoas associam que qualquer manifesto é um manifesto comunista, eu chegaria a essa conclusão. O fato de dele chamar de manifesto, as pessoas vão dizer que o tamanho é comunista, porque em nenhum momento eles falam sobre, tipo, acabar com... Não sei se tem capitalismo em Star Wars, caberia uma discussão mais ampla sobre isso, assim, é um conceito complicado. Até porque o Star Wars não existe, né? A gente tá falando de um mundo mágico. Mas acho que esse é um ponto, assim, tipo, o grande objetivo da revolta, da rebelião, da Aliança Rebelde não é acabar com o imperialismo, talvez, ou acabar com o capitalismo naquele processo, e tá tudo bem. Não acho que isso é menos válido ou menos importante, né? Acho que esse é o ponto. Gosto do Andor, acho que o Andor ainda ali se salva, assim, mas a minha dica seria assim, se você for assistir, vê o Rogue One depois, eu não fiz essa experiência ainda, curioso, pra reassistir o Rogue One nessa vibe. Acho que a segunda temporada cresce, acho que a segunda temporada talvez tenha uma vibe melhor, porque o final da temporada é brisa do tipo, eu tenho ódio, eu estou radicalizado, e agora eu preciso ser organizado. E a gente não vê a organização, a gente vai ver depois, né? Então, tipo, a gente vê o processo de ele só tinha ódio, então é um processo de radicalização na primeira temporada, e aí ele pede, ele demanda, ele fala, eu preciso demais, eu preciso ser organizado. E eu acho que é um momento legal da nossa militância, assim, eu cheguei nele, o Frog chegou nele na vida dele, eu sei e espero que um dia vocês cheguem quando vocês se organizarem, vocês já são, há esse momento de você dizer, caralho, eu preciso demais, eu preciso entender, eu preciso estudar, eu preciso lidar com outras pessoas que também sentem o que eu tô sentindo e eu preciso que alguém me dê um pouco mais de resposta, tá ligado? Eu preciso que alguém encaminhe isso aqui que eu tô sentindo. E é um aumento do caralho. A radicalização é um aumento muito doido, assim. Eu já falei isso algumas vezes, não sei se já falei em podcast, mas... Não sei se já falei pro Frog essa vez, não lembro agora, mas enfim. O dia que a gente tava mais ou menos fundando a Soberana, foram vários dias, né? Não foi um momento só. Eu morava com uma pessoa e tal, e eu tive uma crise de tremedeira. E eu tremi igual uma vara verde, e eu falei assim, eu não faço ideia do que está acontecendo. Eu não sei que porra é essa que tá na tela do meu computador. Mas tem um negócio aqui que eu não sei o que vai acontecer, talvez eu esteja doidão. Eu falei, mano, pode ser essa doideira. Eu não sei muito bem o que tem uns 9 malucos aqui no Discord comigo, e a gente vai fazer umas lives, porque foi assim que começou. Mas tem um bagulho aqui. E, mano, é isso. 3 anos depois cá estamos, e espero que a gente possa ter uma conversa daqui 10 anos, tá ligado? Espero que todos vocês um dia sintam exatamente o que eu senti. É um momento muito importante e bonito da militância. Recomendo Andor. Ainda acho válido, tipo, e deixo claro, se você que tá ouvindo a gente gostou muito mais do que a gente, que bom, que do caralho, acho do caralho. Se você que vai assistir, tipo, assista, não deixa de assistir, vê o Rogue One primeiro, que o Rogue One é mais curtinho, vê se é a tua brisa, e que as pessoas gostarem mais do que a gente, que bom. A gente gostaria de ter gostado mais, acho que essa é a brisa, mas não necessariamente é uma série ruim, porra, perto do que Star Wars tem lançado, tá ótimo, tá maravilhoso, que continua lançando coisa assim, antes de ser um pouco cansativo do que ser ruim. Mas é isso, acho que de vibe do episódio eu diria que é isso, recomendadíssimo, apesar de tudo, vejam Rogue One, se radicalizem, e lembre-se que é isso, guerrilha não é pra ser a coisa da hora, guerrilha é pra ser o que é guerrilha. Bom, então muito obrigado por terem ouvido esse episódio, mais um episódio do Segunda Popular aqui com a gente. Eu queria sempre lembrar que nós somos um coletivo de marxistas-leninistas, de produtores de conteúdo na internet, e você pode achar todas as nossas informações aqui no link ao lado, se você tá no Spotify, se tá qualquer outro agregador, ou só pesquisar Soberana, tem nos links também nos nossos Instagrams e tudo que vocês podem encontrar lá. Então, obrigado por ouvirem mais esse episódio do Segunda Popular. Não esqueça de seguir as redes sociais do podcast para acompanhar nossos lançamentos futuros, e também acompanha nossas redes sociais aqui, né? Eu sou o Frog, quem tá falando aqui comigo é o Terça, nossa produtora é a Ana, nosso editor é o Nate, então siga nossas redes sociais também, acompanhe nosso conteúdo e também não esqueça de avaliar o nosso podcast e seguir nas plataformas de áudio que você escuta. Este podcast foi editado por Nate Clayman.